Recentemente alcancei um patrimônio líquido de 100 mil dólares. Esse valor de 122 mil dólares que você vê aqui é um pouco enganoso. Ainda tenho despesas de julho não pagas, normalmente quitadas no dia 5 do mês seguinte, então serão pagas em 5 de agosto. Então, mesmo que meu patrimônio líquido seja de 122 mil, na verdade é menor do que isso, porque eu ainda vou pagar essas pessoas, mas no geral meu patrimônio líquido definitivamente é maior do que 100 mil dólares. Anunciei isso no Discord há um tempo e tenho 21 anos. Sinceramente, é uma conquista enorme e estou muito feliz de ter atingido 100 mil de patrimônio líquido aos 21. Quero falar sobre o que contribuiu para isso. Do que meu patrimônio líquido realmente é composto, por que economizar e investir esse dinheiro cedo é tão importante e, mais importante ainda, como eu pretendo aumentar esse patrimônio ao longo do tempo. E aliás, caso você esteja se perguntando o que eu estou usando para acompanhar tudo isso, Monarch Money permite conectar todas as suas contas financeiras em um só lugar e acompanhar seu patrimônio líquido automaticamente. Recomendo e deixarei o link na descrição. Reúne todas as transações em um só lugar e oferece relatório personalizado de fluxo de caixa com toda a renda dos seus negócios. Então pretendo publicar isso também no final de cada mês para que vocês possam ver de qualquer forma. Voltando ao assunto, vamos começar com como conseguir alcançar esse patrimônio líquido agora. Deixei isso bem claro no meu anúncio. Mas, obviamente, parte disso é que, durante todo esse tempo, desde os 18 anos, quase 19 até os 21, venho perseguindo de forma implacável o empreendedorismo e diferentes maneiras de ganhar dinheiro online. O crédito deve ser dado a quem merece, mas o que os gurus não falam é que, durante todo esse caminho, há outros fatores envolvidos. Meus pais estavam me apoiando, então eu não tive nenhuma despesa de vida para pagar durante todo esse tempo. Sempre que eu saía para comer ou precisava de algo, como o aluguel da faculdade, tudo era pago para mim. Desde o nascimento até os 21 anos, sempre tive apoio. Então esse número 122 mil, se eu tivesse que pagar por todas essas coisas, seria muito menor agora. Obviamente, eu teria reduzido muito das coisas que eu tenho se soubesse que teria que pagar com meu próprio dinheiro. Mas novamente, por causa do fato de que eu não tinha despesas pessoais de moradia. Isso significava que eu podia pegar cada dólar que ganhava online e reinvestir para crescer o máximo possível, o mais rápido que eu conseguisse. Cada dólar que eu não gastava podia ser economizado, já que minhas despesas de moradia estavam pagas. Então, isso é uma vantagem enorme, gigantesca, que, de novo, a maioria das pessoas não comenta, mas eu tive a sorte de me beneficiar disso agora. Dito isso, novamente, existe um equilíbrio aqui. Muitas pessoas da minha idade, mesmo com apoio igual ou maior ao meu, não têm esse patrimônio. Então, reconheça quem merece. Mas, novamente, eu preciso reconhecer toda a ajuda que recebi ao longo do caminho, que pra mim tornou isso possível. Agora, é meio engraçado. No empreendedorismo, vejo minha maior vantagem em ter segurança garantida caso qualquer risco que eu corra dê errado. Se eu quisesse abrir um negócio por 5 anos e falhasse, bastava buscar um emprego comum, não teria dívidas e todas as despesas estariam cobertas. E pra mim, isso parece simplesmente a maior vantagem injusta do século. Não é o fato de eu ter nascido rico ou algo assim, é o fato de eu ter uma segurança garantida. Mas o engraçado é que quando eu pergunto isso para a maioria dos empreendedores, muitos deles acham que o motivo pelo qual tiveram sucesso é justamente porque não tinham nenhuma segurança, então podiam realmente se dedicar ao empreendedorismo. Então, quando olho meus amigos que também têm segurança financeira dos pais, quase nenhum vai para o empreendedorismo. Muitos preferem algo mais estável. E eu acho que é porque não existe uma necessidade real para eles correrem esse risco. Eles podem simplesmente conseguir um emprego bem remunerado, fazendo algo que gostam razoavelmente, ao invés de tentar buscar algo que pode ter um retorno enorme, como o que eu estou tentando fazer com o empreendedorismo. Dito tudo isso, agora vamos ver do que realmente é composto o meu patrimônio líquido. Então podemos ver aqui o que estou mostrando. O meu patrimônio líquido é basicamente coisas que são fáceis de liquidar. Então coisas que eu poderia facilmente transformar em dinheiro se eu quisesse, que eu poderia vender com muita facilidade. Isso não inclui várias outras coisas que sei que poderia vender e que teoricamente aumentariam meu patrimônio líquido. O que incluiria coisas como este canal do YouTube ou o meu Discord com 20 mil pessoas que, se você pensar bem, provavelmente poderiam ser vendidos para alguém. Você também tem a receita futura dos links de afiliados, onde muitas das pessoas aqui estão em assinaturas recorrentes. Isso eu continuo recebendo todo mês após mês. Eu poderia vender facilmente a receita futura que isso geraria. Ou seja, há várias outras formas de compor meu patrimônio líquido. Falo apenas das coisas fáceis de liquidar agora, como contas em dinheiro e de investimento. Para contas em dinheiro, eu só tenho minhas contas correntes principais e meu PayPal, que somam 1.426 dólares e 54 centavos. Esse é basicamente o valor que tenho desde o começo do ano, o que é fenomenal, honestamente. E então temos minhas contas de investimento, que agora somam 2.315 dólares e 83 centavos. Isso está dividido entre um 401k e um Roth IRA, as principais contas com vantagens fiscais para a aposentadoria. Tenho uma conta na corretora com cerca de 150 em dinheiro e ações, mas a maior parte do meu dinheiro está em investimentos.
E aí no final do ano a gente vê quanto dinheiro eu realmente consigo contribuir para minhas contas de aposentadoria. Nesse caso, eu basicamente vou colocar o máximo possível nelas. E meu dinheiro em espécie vai voltar para um valor bem baixo comparado com minhas contas de investimento, que vão continuar com um valor bem alto. Então essa divisão aqui, onde é tipo 52% em investimentos e 48% em dinheiro, até o fim do ano deve ficar cerca de 90% em investimentos e 10% em dinheiro. Agora, eu não falo muito sobre investimentos neste canal, mas acho que agora seria um bom momento para explicar por que fazer esses investimentos cedo, especialmente, é tão importante. De novo, a maioria dos gurus só gasta dinheiro e ostenta o quanto gasta com coisas. Enquanto que, sendo totalmente transparente, eu acho que é muito mais importante ter uma base de segurança financeira na qual você possa se apoiar, se algum dos seus bicos der errado ou algo assim. Então, vamos começar tirando um momento para ver quanto, em média, um jovem de 21 anos tem de patrimônio líquido. Certo, aqui temos um vídeo do Humphrey Yang. Ele é um dos meus youtubers de finanças favoritos e mostra o patrimônio líquido médio e mediano por faixa etária. Então, ele mostra desde os 20, 30, 40, 50 e 60 anos e aqui ele apresenta o patrimônio líquido médio e mediano. Agora, se você olhar para a década dos seus 20 anos, eu tenho 21, então estou bem no começo dos meus 20. O patrimônio líquido médio é de 90 mil dólares. Então isso já seria bom porque significa que eu já estou na média, mas estou apenas começando meus 20 anos. Mas a média não é um bom parâmetro para analisar, porque ela é distorcida por alguns casos. Pessoas que já são multimilionárias aos 20 anos distorcem a média para cima de forma absurda. Então, em vez de olhar para a média, é melhor olhar para a mediana, que representa a pessoa do meio. Se você analisasse pessoas na faixa dos 20 anos, a mediana seria aquela em que metade ganha menos e metade ganha mais. Ou seja, está exatamente no meio. A mediana do patrimônio líquido de alguém na casa dos 20 anos é de 7.522 dólares. Então, o que isso realmente significa é que se essa é a média na casa dos 20 anos, quanto seria? O patrimônio líquido mediano de alguém no início dos 20 anos, como aos 21 anos, vai ser ainda menor do que isso. Provavelmente estamos falando de um patrimônio líquido total entre 1 e 5 mil dólares agora. Muitas pessoas têm patrimônio líquido negativo nessa idade, seja por empréstimos estudantis ou dívida de cartão de crédito. Muitos já acumulam dívidas nesse estágio, que seus passivos ou dívidas são, na verdade, maiores do que seus ativos, o que significa que o patrimônio líquido deles é negativo. Sinceramente, só de não ter patrimônio líquido negativo aos 21 anos, você já está indo muito bem. Mas para estar na mediana, você terá menos de 10 mil dólares, enquanto meu patrimônio já passou de 100 mil. Por que isso importa para investimentos? Então vamos realmente olhar para os números e ver por que isso faz tanta diferença. Se eu tenho 21 anos agora, digamos que eu queira ver quanto dinheiro posso acumular até os 60 anos, isso vai aumentar meu patrimônio líquido dos 20 aos 60 anos investindo em ações. Começo porque fiz esses bicos e tenho 100 mil dólares para investir. Agora vou investir basicamente pelos próximos 40 anos. Isso me leva dos 20 aos 60 anos de idade. E vamos supor uma taxa de retorno anual de 6%. O mercado de ações rende em média 10%, porém a inflação pode chegar a 3%. Então, de 6 a 7% é uma previsão um pouco agressiva, mas ainda precisa de quanto retorno podemos esperar, ajustado pela inflação. Quanto poder de compra terei só com esses 100 mil dólares iniciais? Supondo que não contribuo mais nada, começo apenas com esses 100 mil aos 21 anos. Quanto eu tenho? Aos 60 anos, isso equivale a 1 milhão de dólares em poder de compra. Com 10%, veremos quanto isso representa de fato, cerca de 4,5 milhões. Mas em termos do que isso vai conseguir me comprar por causa da inflação, provavelmente estamos falando de algo mais próximo de 1 milhão de dólares em poder de compra. Se você investir 10 mil dólares até os 21 anos, pode garantir uma aposentadoria com poder de compra de milionário. Agora compare com quem só alcança patrimônio líquido de 100 mil dólares aos 40 anos, certo? Então, analisando as medianas, o jovem de 20 anos tem patrimônio líquido de 7 mil dólares, aos 30 são 35 mil dólares e aos 40 começa a passar dos 100 mil. Suponha que aos 40 anos você tenha um patrimônio de 100 mil. Assim, em vez de investir por 40 anos até os 60, só poderá investir por 20 anos. Clique em calcular, e isso dá 320 mil... Então, a diferença entre conseguir esses 100 mil dólares agora ou daqui a 20 anos é a diferença no poder de compra de 700 mil dólares, simplesmente baseado no tempo em que você conseguiu esse dinheiro. Então, se você conseguir alcançar esse patrimônio líquido cedo, basicamente você se preparou para que seu dinheiro trabalhe para você. Outra maneira que eu gosto de pensar sobre isso é que seu dinheiro basicamente dobra a cada 7 anos quando está no mercado de ações. Então vamos olhar para a primeira pessoa, que consegue investir seus primeiros 100 mil dólares aos 21 anos, em comparação com a segunda pessoa, que não tem esse mesmo começo, e só consegue finalmente investir seus 100 mil dólares aos 28 anos, e mais uma vez, aplicamos a regra de dobrar a cada 7 anos. Assim, no ano zero, quando ambos têm 21 anos, a diferença entre eles é só de 100 mil dólares,
Essa não é a maior diferença de patrimônio. Um tem 100 mil, outro zero. No 7º ano, a diferença segue em 100 mil dólares. O dinheiro da pessoa? Um dobrou e a pessoa 2 economizou para fazer sua primeira contribuição de 100 mil dólares. Veja o que acontece. Há uma diferença de 100 mil dólares no ano 0, outra no 7º ano. Mas repare no ano 14, pois ainda dobra a cada 7 anos. Pessoa. Um tem agora 400 mil dólares enquanto pessoa. 2 possui apenas 200 mil dólares, gerando uma diferença de 200 mil dólares entre elas. Vamos analisar o ano 21. A diferença entre essas pessoas não é 200, mas 400 mil dólares. E no ano 28, a diferença entre essas duas pessoas agora é de 800 mil dólares. Uma diferença que no ano 0 parecia pequena, como 1.000 dólares agora é 8 vezes maior, apenas pelo tempo que tiveram para investir. E agora, imagine que você faz exatamente a mesma coisa, mas ambos estão fazendo contribuições regulares, e a primeira pessoa está tentando fazer essas contribuições o mais cedo possível. Então não só ele coloca 100 mil no ano 0, mas talvez ele também adicione mais 100 mil no ano 7. E pense em quanto isso vai render até você chegar ao ano 28. Isso mostra realmente o quão poderoso é investir seu dinheiro cedo, porque se você investir esse dinheiro cedo e alguém investir apenas 7 anos depois de você, começar antes não garante que você terá um retorno 8 vezes maior pelo mesmo valor investido. Na minha opinião, essa é uma das partes mais importantes de juntar dinheiro e investir cedo, pois isso traz grande vantagem. Você está aproveitando que o dinheiro dobra a cada 7 anos antes dos outros. Esses são meus planos para o patrimônio líquido. E agora indo para o último ponto do vídeo, que eu mencionei que iria falar, que é como estou planejando aumentar meu patrimônio líquido. Bem, a resposta é continuar empreendendo. Quero que a maior parte disso venha de fontes passivas ou escaláveis, como minha agência de marketing de mídia social, que é altamente escalável. E uma vez que você consegue clientes que realmente gostam do que você faz, eles vão pagar mensalmente. E se eles realmente gostarem, vão poder indicar para outras pessoas. E nós encontramos muito crescimento natural apenas pelo boca a boca. E então, outra área para mim é construir fontes de renda que sejam pelo menos bastante passivas. Então, por exemplo, minha conta de malabarismo aqui ainda está gerando dinheiro só com repost de várias coisas e eu tenho alguém repostando esse conteúdo para mim. Então eu realmente não preciso fazer muito trabalho. Mesmo assim, é possível ganhar bastante só com anúncios do TikTok. Também temos links de afiliados que geram uma boa renda passiva, principalmente deste canal, onde os vídeos são editados de forma mais profissional. E eu falo sobre como você pode usar diferentes coisas para melhorar sua situação. Então nesse aqui, por exemplo, eu falo sobre como você pode usar uma VPN para assistir certas lutas do UFC de graça. E quando as pessoas compram a VPN, eu ganho uma comissão recorrente indefinida. O mesmo acontece quando as pessoas começam a postar automaticamente no Snapchat usando o Repurpose. Eu ganho uma comissão recorrente indefinida das pessoas que continuam assinando esse serviço. Tenho também o Discord de transações, que está crescendo. Nosso principal serviço é ajudar pessoas a serem monetizadas no TikTok, gerenciando suas contas nos Estados Unidos. Em termos de receita da empresa no mês passado, nós faturamos 1.258 dólares só ajudando as pessoas com isso. E por fim, estamos tentando abrir uma academia de cursos que traga essa missão. Com dicas reais sobre ganhar dinheiro online, dadas por quem mostra sua renda, a Money Mind Academy é recomendada. Confira a descrição e participe. Há cursos gratuitos dados por pessoas reais, transparentes sobre seus trabalhos paralelos, que você também pode usar para ganhar dinheiro online. Queremos oferecer isso de graça para todos, e ganhar apenas com links de afiliados e doações diretas. Então se algum dos conselhos que eu dei realmente te ajudou e você quiser contribuir, não precisa fazer isso, mas você poderá contribuir em moneymindacademy.io. Pretendemos reinvestir fortemente o dinheiro ganho para tornar o mercado online mais transparente. Criadores, é assim que atraímos bons talentos para a nossa plataforma e os impulsionamos. Por isso, essa é uma ótima forma de apoiar minha missão. Mesmo só entrando na plataforma de cursos e aprendendo por conta própria, já é uma ótima maneira de começar. E como sempre, muito obrigado a todos vocês por assistirem ao vídeo. Vejo vocês no próximo e valeu!